Vamos lá. Imagina uma guerra que começa no escuro, com bombas capazes de perfurar montanhas e que depois, à luz do dia, é praticamente negada. Essa é a história da Operação Midnight Hammer, um ataque que levou os Estados Unidos e o Irã à beira de um conflito total. Vamos entender como é que se chegou a esse ponto de ebulição. Horas depois de um dos ataques aéreos mais precisos e destrutivos da história recente, o presidente americano veio a público com uma mensagem, no mínimo, surpreendente. Agora é o momento para a paz. Essa declaração, feita em meio aos destroços fumegantes das instalações nucleares iranianas, marcou o início de uma guerra de narrativas bem complexa. Então, vamos detalhar essa Operação Midnight Hammer, porque não foi apenas um ataque, mas uma demonstração de poder militar toda coreografada, projetada para ser avassaladora e inegável. O que exatamente foi usado e quais eram os alvos? 12. Esse foi o número de bombas GBU-57, mais conhecidas como Bunker Busters, né? As destruidoras de bunkers, que os bombardeiros furtivos americanos lançaram. Cada uma delas é uma arma gigantesca com mais de 13 toneladas. A missão delas é bem simples: penetrar dezenas de metros de terra e concreto reforçado para só então detonar. O objetivo aqui não era só danificar. Era aniquilar as instalações nucleares que o Irã tinha enterrado bem fundo, justamente para protegê-las de ataques. Mas o ataque não veio só do céu, não. Das profundezas do Golfo Pérsico, submarinos americanos lançaram uma saraivada de 30 mísseis de cruzeiro. Isso adicionou uma outra camada de complexidade e poder de fuga à operação. Eram os famosos mísseis Tomahawk. Enquanto as Bunker Busters focavam lá no subterrâneo, os Tomahawks funcionavam como bisturis cirúrgicos, projetados para atingir com precisão alvos na superfície, como centros de comando e instalações de apoio em Natanz e Isfahan. O ataque foi todo sincronizado para atingir o coração do programa nuclear iraniano de uma só vez. Ao mirar em Fordo, Natanz e Isfahan, todo ao mesmo tempo, a estratégia era paralisar toda a cadeia de enriquecimento de urânio do Irã. A ideia era tornar a recuperação muito mais lenta e difícil. Bom, um ataque dessa magnitude não acontece do nada. Foi, na verdade, o ponto máximo de meses de escalada de tensão. Vamos voltar um pouco no tempo para entender o caminho que levou a esse conflito e como a diplomacia falhou de forma tão espetacular. Olha só a velocidade dos acontecimentos. Em fevereiro, ainda existia um ultimato diplomático na mesa. No final do mesmo mês, bombardeiros furtivos já estavam sendo posicionados em Guam. Em junho, a retórica endureceu para a rendição incondicional. E, dias depois, as bombas caíram. Foi uma escalada vertiginosa, onde cada passo tornava o próximo quase inevitável. Assim que as explosões pararam, outra batalha começou: a guerra pela verdade. No caos que se seguiu, os Estados Unidos e o Irã apresentaram versões totalmente diferentes sobre o que realmente aconteceu. Cada lado tentando, claro, controlar a narrativa global. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é como ele captura a famosa névoa da guerra. A gente tem o governo dos Estados Unidos alegando destruição severa, o Irã minimizando para dano superficial e a própria inteligência americana em relatórios vazados oferecendo uma visão mais moderada de um atraso de meses. A verdade provavelmente está em algum lugar aí no meio, mas cada versão servia a um propósito estratégico. O ataque foi como uma pedra jogada num lago geopolítico, sabe? Criou ondas que se espalharam muito rápido. A pergunta na mente de todo mundo era: como o Irã vai retaliar? E como o resto do mundo vai reagir a essa agressão? A retaliação do Irã veio na forma de mísseis contra uma base americana. Foi uma resposta calculada, forte o bastante para salvar as aparências internamente, mas talvez de propósito, ineficaz. Todos os mísseis foram interceptados, o que evitou vítimas americanas e, o mais importante, evitou uma contra-retaliação que poderia levar a uma guerra total. Um ponto crucial é como o nervosismo do mercado de petróleo contou essa história. No início, os preços dispararam com medo de uma guerra que fecharia o Estreito de Hormuz. Mas, surpreendentemente, eles se estabilizaram bem rápido. O mercado, no fim das contas, apostou que, apesar da retórica inflamada, nenhum dos lados queria de verdade uma guerra total. Globalmente, as linhas de batalha diplomáticas foram traçadas na hora. Aliados dos Estados Unidos, como Israel, aplaudiram a ação. Já adversários e até mesmo alguns parceiros expressaram grande alarme com a escalada. O ataque não atingiu só o Irã. Ele expôs as rachaduras na ordem geopolítica global. E isso nos traz ao presente, a fevereiro de 2026. O confronto aberto foi evitado, mas a paz não foi alcançada. Em vez disso, a região entrou em um impasse super instável, uma calma tensa, onde ambos os lados estão se preparando para o próximo round.
E essa preparação é bem visível. Os Estados Unidos estão posicionando mais porta-aviões e caças na região. Em resposta, o Irã está fazendo exercícios navais com a Rússia e, o que é fundamental, reforçando suas instalações nucleares, enterrando-as ainda mais fundo. É um perigoso jogo de xadrez militar acontecendo ali. E, para não deixar nenhuma dúvida sobre os riscos, uma alta autoridade iraniana deixou a posição do país bem clara. Qualquer nova ação militar dos Estados Unidos será considerada o início de uma guerra. A linha vermelha foi traçada de forma inequívoca. E assim a pergunta final permanece suspensa sobre uma das regiões mais voláteis do mundo. Com a diplomacia paralisada e as forças militares em alerta máximo, estamos testemunhando uma pausa temporária na hostilidade ou este é apenas o prelúdio silencioso para uma guerra muito maior?